Bom dia a todos, aqui quem vos fala é Carlos Daniel, representante do grupo responsável por apresentar o artigo 216b do Código Penal, que se trata do registro não autorizado da intimidade sexual. Logo no caput do tipo penal, é previsto que produzir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado sem autorização dos participantes possui uma pena de detenção de 6 meses a 1 ano e multa. No parágrafo único deste tipo penal, é previsto que na mesma pena incorre quem realiza montagem em fotografia, vídeo, áudio ou qualquer outro registro com o fim de incluir pessoa em cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo. Partindo para as considerações preliminares, em 19 de dezembro de 2018, volta-se a publicar mais uma lei acrescentando no crime contra a dignidade sexual esse tipo penal que se assemelha com o artigo 218-C, que se trata da divulgação de imagens do crime de estupro, mas trata-se, portanto, de uma infração de menor potencial ofensivo que o 218-C, que pode ser naturalmente objeto de transação penal, cuja competência para julgá-lo é dos juizados especiais criminais. Referido crime pode, em tese, ser praticado ou sofrido por qualquer pessoa, do sexo tanto masculino como feminino. O bem jurídico, o bem jurídico tutelado desse tipo penal é a tutela da intimidade e da privacidade da vítima, desde que ocorra logicamente sem autorização dos participantes. Obviamente, a eventual existência de consentimento do sujeito passivo afasta a adequação típica das condutas aqui tipificadas. Aliás, para concluir esse tópico, destaca-se que a prática das condutas incriminadas neste dispositivo legal viola a dignidade sexual da pessoa humana, como também a liberdade sexual. Aliás, que o próprio tipo penal ressalva ao afirmar que sem autorização dos participantes. Partindo para os sujeitos desse tipo penal, o sujeitativo é um crime comum porque não exige qualquer qualidade ou condição especial, podendo ser praticado ou sofrido indistintamente por qualquer pessoa, homem ou mulher, sendo indiferente o gênero do sujeito ativo e do sujeito passivo, inclusive por ex-maridos, ex-mulheres, ex-namorados, ex-namoradas ou ex-companheiros, especialmente após o término da relação, que são os casos que mais ocorrem, considerando-se que os direitos e as obrigações de homens e mulheres são constitucionalmente iguais, isso previsto no artigo 5º, inciso 1 da Constituição Federal. Inclusive, no âmbito sexual, pessoas de qualquer gênero podem ser sujeitos ativos ou passivos desse crime. A coautoria e a participação em sentido estrito são perfeitamente possíveis, inclusive entre homens e mulheres, na medida em que podem funcionar em qualquer dos polos, ativo ou passivo. Amplia-se naturalmente o alcance do concurso eventual de pessoas. O sujeito passivo igualmente pode ser homem ou mulher, embora até possa ser mais comum as mulheres estarem mais sujeitas a essa exposição, e até pela natureza feminina correm mais riscos de serem expostos, explorados, abusados e até humilhados por indivíduos inescrupulosos, em quaisquer circunstâncias. As pessoas do sexo feminino também estão mais sujeitas à violação dessa natureza, especialmente em termos de relações afetivas, inclusive por vingança ou simples malpratismo de determinados indivíduos do sexo masculino. Nada impede, por outro lado, que tanto o sujeito ativo quanto o sujeito passivo sejam do mesmo sexo, homem ou mulher. Em relação ao tipo objetivo, à adequação típica, o tipo descrito no artigo 216b elenca 4 condutas como nucleares deste tipo penal, quais sejam produzir, fotografar, filmar ou registrar, isso por qualquer meio conteúdo concernente de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado sem autorização dos participantes. Agora vejamos o significado de cada uma dessas condutas. Produzir, que é colocar em prática, realizar, levar
a efeito por qualquer meio ou conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado, sem autorização dos participantes, essa conduta produzir é absolutamente distinta das demais aqui elencadas, na medida em que esta exige o nosso juízo, a criação, a realização ou a produção de uma situação fática, isto é, de um contexto ou evento para registrar sem autorização da ou das vítimas, ao passo que as demais, fotografar, filmar ou registrar, já tem esse contexto fato tópico para reproduzir, mostrar ou dar publicidade. A rigor, a dissintonia entre a primeira conduta e as demais com os mesmos objetos complementares. Enfim, coisas da má utilização do nosso vernáculo. Em relação a fotografar, que é previsto no tipo, como afirmamos no exame da conduta anterior, para ela tem de ser produzido, ao passo que para esta já existe um quadro fático experimental a ser fotografado, qual seja o conteúdo com cenas de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado sem autorização dos participantes. Já o termo filmar ou registrar, por sua vez, no aspecto semântico, tem basicamente o mesmo significado, aliás, nada muito diferente da conduta de fotografar. Assim, filmar significa registrar a imagem dos fatos ou atos de nudez ou cena de sexo por meio de vídeo, ou nos estritos termos da descrição típica, filmar conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado. Em outros termos, ao contrário da primeira hipótese, produzir, o cenário a ser filmado já se encontra pronto e acabado. Não há necessidade de produzi-lo. Finalmente, a conduta de registrar, cujo verbo oferece uma gama de significados, dentre os quais o de mostrar, divulgar, destacar e mostrar outra sem autorização dos participantes, conteúdo com cena de nudez. Nesse sentido, a conduta de registrar tem inegavelmente o sentido de perenizar, isto é, de estampar, apanhar um flagrante e tornar possível sua mostra ou divulgação, sem autorização dos participantes. Com efeito, pela natureza e significado das demais condutas, certamente nesse tipo penal o legislador está protegendo a intimidade e a privacidade da vítima ou vítimas, que pode ser mais de uma. Enfim, configura-se o crime de registro não autorizado da intimidade sexual quando o sujeito ativo, homem ou mulher, indistintamente pratica contra o sujeito passivo, mulher ou homem, qualquer das condutas descritas no tipo penal. Isto é, sem seu consentimento ou anuência, oferecendo-lhe a liberdade e a dignidade sexuais, que é o objeto de proteção penal. Em relação ao tipo subjetivo, à adequação típica, o elemento subjetivo do crime de registro não autorizado da intimidade sexual é o dolo constituído pela vontade consciente de praticar as ações descritas no tipo penal, qual seja produzir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio conteúdo com cenas de nudez ou ato sexual libidinoso de caráter íntimo e privado sem autorização dos participantes. No entanto, o dolo somente se completa com a presença simultânea da consciência e da vontade de realizar todos os elementos constitutivos do tipo penal e, principalmente, sabendo da ausência da autorização da vítima, ou seja, consciência da presença do elemento constitutivo negativo do tipo penal. Com efeito, quando o processo intelectual volitivo não abrange qualquer das elementares constitutivas do tipo penal, inclusive as negativas, o dolo não se completa e sem dolo não se tipifica o crime de registro não autorizado da intimidade sexual, pois não há previsão da modalidade culposa. Não há, portanto, nesse tipo penal a exigência de elemento subjetivo especial do injusto penal. Partindo para a consumação e tentativa, o crime consuma-se com a prática de qualquer das quatro condutas incriminadas no caput, quais sejam produzir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, conteúdo com a cena de nudez. Eventual autorização de qualquer dos participantes afasta a adequação típica das condutas aqui descritas. Consuma-se o crime independentemente de satisfazer a luxúria do agente ou a de terceiro. Destaca-se, ademais, que nessa modalidade de crime não há participação da vítima, que, via de regra, desconhece a ação do agente. Admite-se a tentativa, embora teoricamente seja difícil a sua constatação.
Exige-se muita cautela para não incriminar qualquer gesto ou ação como tipificadora desse crime em sua forma tentada. A simples instalação do aparelho, por exemplo, por si só, não caracteriza tentativa, não passando de meros atos preparatórios. Em relação à classificação doutrinária, esse crime trata-se de um crime comum, pois não existe qualquer condição ou qualidade especial do sujeito ativo. Ele é formal, pois para consumar-se não exige a produção de qualquer resultado exterior, embora eventualmente, dependendo das circunstâncias, até possa configurar a modalidade tentada a despeito da dificuldade de sua constatação. Ele também é um crime de forma livre, porque pode ser praticado por qualquer meio ou forma escolhida pelo agente com a prática de qualquer das condutas escritas no tipo penal. Ele é comissivo, pois as ações representadas pelos verbos nucleares implicam a ação positiva do agente. Ele é unissubjetivo, porque ele pode ser praticado inclusive por apenas um agente individualmente. Ele é plurissubsistente, porque a conduta pode ser seccionada em mais de um ato, embora de difícil configuração, e por fim ele também é instantâneo, pois o resultado se produz de imediato, numa relação de proximidade entre a ação e consequência. Em relação à majoração da pena, os crimes contra a dignidade sexual catalogados nos capítulos 1 e 2 do título 6 do Código Penal recebem especial aumento previsto nos incisos do artigo 226, para onde remetemos o leitor. São hipóteses que dificultam a defesa da vítima ou violam os princípios morais familiares, além do abuso da autoridade exercida sobre a vítima. Em todas essas hipóteses, o legislador considerou o maior desvalor da ação dos agentes. Pena e ação penal. Os crimes contra a dignidade sexual. A pena combinada cumulativamente é a detenção de 6 meses a 1 ano. Na mesma pena, incorre quem realiza montagem ou fotografia, vídeo, áudio ou qualquer outro registro com o fim de incluir pessoa em cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo. A pena aplicada será majorada segundo as previsões do artigo 226, especialmente nos incisos 1 e 2, como já referido no item anterior. Quanto à natureza da ação penal, por fim, relativa aos crimes constantes nos capítulos 1 e 2 do título 6, a partir da Lei nº 13.718 de 2018, todos os crimes contra a dignidade sexual passaram a ser de ação pública incondicionada, afastando definitivamente a grande polêmica gerada pela Lei 2016 de 2009. Partindo para o caso concreto entre julgados e jurisprudências, tem esse exemplo do habeas corpus, de um registro de cena de sexo explícito envolvendo um adolescente que caracteriza o crime previsto no artigo 240 do ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, e também do registro não autorizado da intimidade sexual, que aí vem se encaixando o artigo em que estamos trabalhando, o 216b, em seu caput. Trata-se de um caso de que uma paciente que, em tese, conluio com um adolescente de 15 anos, gravou vídeo com cenas de sexo explícito consentido entre ela e o ofendido, sem o conhecimento deste, passando após a extorquí-lo, exigindo alto valor em dinheiro e um automóvel para que a adolescente não registrasse falso boletim de ocorrência por estupro. Vemos que nesse julgado, esse pedido de habeas corpus é um caso concreto do artigo 216b, no qual o agente gravou o vídeo e ainda começou a extorquir a adolescente, ameaçando de divulgar esse vídeo. Por fim, esses são os componentes do grupo. Desejo a todos um bom dia e qualquer dúvida podem deixar abaixo nos comentários.